Vamos aguardar, não tem ninguém ainda não. Tirar a máscara mesmo. Olá, boa noite, pessoal. O pessoal já está chegando aí, Valber. Beleza. Vamos bater um papo aí sobre leucopenia. Vitor, tudo beleza, Vitor? Boa noite. Boa noite, Elton. O Elton Forte está nos acompanhando. Caroline. Ceci. Grande Guilherme, vamos lá. Guilherme já está na área. Almir Caetano, tudo jóia? Almir. E aí, Guilherme? Boa noite, tudo bom? Tá nos escutando bem? Desculpa, não entendi. Tá escutando bem ou não? Sim, agora sim, agora sim. Pronto. E aí, rapaz, tudo jóia? Estávamos aí na expectativa para a gente poder bater esse papo sobre esse tema, né, que às vezes as pessoas não dão tanta importância, né? E diante de várias vezes você comentando conosco a importância de que o pessoal não dá aos casos de leucopenia, ou seja, muitas vezes não fazem a contagem diferencial, né? E justamente foi diante dessa nossa conversa que surgiu a ideia de conversarmos sobre isso, né? Principalmente nessas leucopenias mais baixas, né? Abaixo de 1.000 leucócitos, 1.500 leucócitos, que as pessoas, às vezes, não sei se tem dificuldade, né? Porque dependendo da rotina das pessoas, fazer essa contagem, essa avaliação que a gente vai dizer. Eu costumo dizer, Guilherme, é o seguinte, a gente, eu e o Humberto, a gente tem uma filosofia, uma maneira de ver a hematologia, né? Tentando a gente fazer com que a hematologia fique o menos descomplicada possível. A gente tem que ser resoluto. A gente trabalha, nós, num serviço de urgência e emergência. A gente tem que ser ágil, a gente tem que pensar e a gente tem que ser resoluto, porque esses casos, principalmente na questão de leucopenia, né, tem uma gama como você vai falar aí, uma gama de patologias ou não, né, ou situações que requer uma avaliação que pode ser uma coisa mais grave ou não, né? Então, a gente tem que valorizar. Mas nem por isso, né? Nem pelo fato, como o Bob estava falando, que a gente trabalha com serviço de urgência e emergência, mas nem por isso nós deixamos de dar o devido valor. Exatamente. Entendeu? Com certeza. A gente conversou já bastante, né, sobre isso e até, né, foi justamente devido a essas nossas conversas que a gente pensou, né, então, em tentar alcançar um público maior, né, de repente através dessa live, da importância, né, tanto em relação à questão da leucopenia, quanto da importância também que nós, como analistas clínicos, temos frente ao paciente, né? O que a gente faz é fundamental para o médico vir, né, a pelo menos ter uma hipótese diagnóstica, né? Ele conseguir chegar numa determinada situação e conseguir, de fato, né, evidenciar o que está acontecendo com o paciente, e o nosso papel nesse meio de campo é fundamental, né? Eu acredito muito nisso e a gente tem que pensar muito na questão também da empatia, né, com o paciente. Então, com certeza o nosso papel como analista e assim como em diversas outras situações, né, mas hoje realmente o nosso foco aqui é mostrar e até mesmo dar algumas dicas, né, de como se comportar frente a uma situação dessas. A gente sabe muitas vezes também que às vezes
quando o equipamento solta lá um leucócito abaixo de 1000, por exemplo, né, a gente já pensa, né, meu Deus do céu, vai dar trabalho, no mínimo, né, a gente vai pensar isso, mas com certeza, né, a gente também tem que pensar que do outro lado, né, do microscópio, aquela laminazinha ali, ela representa uma vida, né, então a gente tem um papel com certeza fundamental. E hoje, né, acho que a gente vai pelo menos tentar mostrar a importância que a gente tem, né, frente a essa situação, que não é tão rara assim de acontecer, né? Eu não sei como que é na rotina de vocês, mas principalmente na questão de emergência, né? A gente sabe que demanda um pouquinho mais de tempo, mas eu costumo falar que a hematologia, né, ela não pode ser trabalhada de uma forma apressada, né? A gente precisa ter um tempo, né, até mesmo para pensar, e, enfim, pensando com certeza na questão do nosso papel de direcionamento. É a gente que vai nortear o médico, né, independente de ser uma leucopenia ou não. O nosso papel, justamente como analista clínico, é de tentar ao máximo e da maneira mais precisa, como o Dr. Valber falou, né, dar esse direcionamento para o médico. Eu acho que hoje a gente vai ter um papo aí bem legal, né, e já convido todo mundo também que quiser participar, depois fazendo perguntas, com certeza vai ser uma noite aí de muita troca de conhecimento. Guilherme, a ideia que a gente sempre tem é o seguinte: o hemograma, né, é um exame que serve de instrumento de comunicação entre você e o médico, o citomorfologista, ou o patologista, ou o analista químico e o médico. A partir do momento que as pessoas com a leucopenia, às vezes libera o exame sem fazer aquela avaliação, você não está dizendo nada, você não está dando um direcionamento, você não está dando um suporte ao médico para ele, que vai depender, claro, da patologia, tá certo? Mas aquele, tem pouca estrela, eu vou liberar sem fazer o que a gente vai dizer aqui, como a gente faz, né? Então a gente tem que dar um valor muito importante. Se o exame chato, eu mesmo, quando eu pego uma leucopenia, hoje pegamos 2 leucopenias, uma aplasia medular, uma colega, 300 e poucos leucócitos. E outra do HGE, que a médica trouxe, quando ela vem aqui, bronca, não, é uma leucopenia com 700 e poucos leucócitos. E ela ficou na minha frente e eu fazendo a contagem, ela esperando o resultado, né? Porque para descartar a possibilidade de ser uma leucemia, ou isso ou aquilo, eu acho que é uma arbovirose, começou a dizer, né? E a gente, no final, diz, não, eu só vi isso, não vi blasto, não vi. São 2, só hoje. 2, uma com 300 e poucos leucócitos, 339 leucócitos para isolamento, e a outra 789. Então, a nossa rotina é essa, tá certo? São exames chatos de se fazer, né? São exames que requerem um cuidado especial. E toda vez, quando vem uma leucopenia acompanhada com anemia, uma plaquetopenia, aí pronto, aumenta mais ainda, né? Então, é mais ou menos por aí essa ideia, não é? Exatamente. Agora, Guilherme, antes da gente entrar diretamente no assunto, nós gostaríamos de conhecê-lo melhor um pouquinho aqui, do tipo de serviço que você costuma trabalhar, para o pessoal ter uma ideia mais ou menos do seu perfil profissional, se você pudesse informar. Fazer um breve relato. Então, eu sou biomédico de formação, né? Eu tenho mestrado, fazendo doutorado, e agora, atualmente, eu estou trabalhando no laboratório municipal aqui de Joinville, né? Eu moro em Joinville, Santa Catarina. Nesse momento e na situação que a gente se encontra, por tratar-se de um laboratório público, a demanda, consequentemente, diminuiu, né? Tendo em vista a questão da pandemia. E a gente acaba, especificamente em relação à leucopenia, pegando poucos casos, né? Mas eu trabalhei durante praticamente 4 anos num hospital aqui também de Joinville, que é referência em vários casos, né? E lá a gente acabava pegando muito casos muito interessantes e, consequentemente, muitos casos de leucopenia também.
Então, com certeza a questão, pelo menos aqui para nós, né, a leucopenia ela está muito mais relacionada a exames hospitalares, né? Por exemplo, tem também um outro hospital que atende somente crianças aqui, né? Que até por sinal onde meu filho faz tratamento também, que daí é específico, né? Para pacientes oncológicos, por exemplo, que é na maioria dessas situações que a gente vai acabar pegando mais casos de leucopenia e leucopenia intensa, né? Como, por exemplo, o que o Dr. Valber falou. Meu filho, depois, quando a gente entrar de fato no assunto, mas já adiantando, ele já chegou a fazer uma leucopenia de 297 leucócitos, devido, obviamente, à quimioterapia. Então, é com certeza algo, né, que a gente vai precisar de um tempo, mas que ele exige uma expertise muito grande também de quem vai verificar essa lâmina, né? Com certeza. E a gente tem que dar, assim, essa certa atenção, né? A devida atenção para esses casos. E também concordo, né? A gente sabe que lâminas com leucopenia são lâminas chatas, sim, né? A lâmina do meu filho foi chata de ler, né? Não vou dizer que foi divertido. Mas a gente, né, independente se fosse de outro paciente, a gente tem que dar uma atenção, sim. E acredito, né, que hoje a gente também espera passar. Como, doutor? Tratar todas as leucopenias iguais, né? Você tem que avaliar Exatamente. do jeito todo. Agora, Não... quando a gente trabalha com um colega do lado, a gente prefere que ele faça a leucopenia, né? É verdade. Não é fácil. Guilherme, para a gente começar, né, a falar sobre esse assunto aí, leucopenia, a gente sabe que a maioria dos resultados, né, dos laudos de hemogramas, ele geralmente refere-se aos valores de leucócito, geralmente para pessoas adultas. Então, ele coloca de 4 a 11 mil, de 4 a 12 mil, né? Ele, às vezes, tem esses padrões. Quer dizer, abaixo de 4 mil, teoricamente, seria leucopenia. Mas, assim, tem algumas pessoas, feito o Raimundo Oliveira mesmo, ele tem até uma tabelinha que eu até trouxe aqui, né, que o valor de referência para adulto, né, do sexo masculino e feminino é a partir de 3.600. Ou seja, a partir de 3.600, você pensaria numa leucopenia. Mas só para, né, dar o início aqui, nem toda leucopenia é abaixo de 3.600. Veja, um RM de valor assim, que a criança nasce até a primeira semana, né, se você tiver 7 mil leucócitos, que teoricamente para o adulto, né, seria normal, para ele uma leucopenia. Então, claro que esse valor de leucopenia vai variar de acordo com a idade, né? Então, só para as pessoas se situarem e não ficar, não, 4 mil, abaixo de 4 mil é leucopenia. Grávidas, né, da primeiro, segundo e terceiro trimestre de gravidez, eles têm valores diferentes. 5 mil, abaixo de 5.600, né? Então, a gente tem que ter essa informação, até para a gente tomar um certo cuidado. Você pegar uma grávida, né, com abaixo de 5 mil, 5.800 leucócitos, mas 5 mil leucócitos, teoricamente, já estaria com um quadro discretamente leucopênico. Não é verdade? Agora, eu vou aqui, com o Humberto aqui, e já perguntar a você, para ver sua opinião. Leucopenia, ela tem causa? Quais são as causas mais frequentes? O que é que leva uma pessoa a ter essa leucopenia? Então, é uma pergunta super pertinente e já pegando o link que o senhor deixou, né? A gente poderia dividir as leucopenias em 3 grandes grupos, né? As constitucionais, que seriam inerentes ao paciente, né? Características intrínsecas, por exemplo, como perfil fenotípico, a cor da pele, né? A gente sabe que a cor de pele preta possui uma contagem de leucócitos menor do que em relação a pessoas de pele branca, né? Então, dentro dessa grande divisão, né, a gente encaixaria então as constitucionais.
A gente teria as naturais, que daí seria, por exemplo, como o Dr. Valber falou, a questão do crescimento, onde a gente vai dividir por idades, a gente vai saber, por isso que é importante a informação pré-analítica, né? A gente pensa, é óbvio, né? Mas essa informação, sim, apesar de óbvia, muitas vezes a gente não tem, né? A questão do sexo, né? A questão da gestação, até mesmo por muitas vezes essas características naturais, elas cursam na realidade com um aumento de leucócito, mas a gente sabe sim que algumas podem cursar com leucopenia. E aí, por último, né, que é com certeza o que mais chama a atenção, que seria o terceiro grande grupo, as leucopenias patológicas, né? Sendo que dentro dessas leucopenias entraria também a questão das leucopenias medicamentosas. E a gente poderia, já aproveitando também, citar principalmente, né, os quimioterápicos, por exemplo, né? É interessante, além, né, normalmente quando a gente pensa em leucopenia relacionado à neoplasia, né, seja ela de hematológica ou de tumor sólido, enfim, a gente associa com leucopenia, né, entretanto, não é somente a quimioterapia que vai levar a uma leucopenia, né, por exemplo, até mesmo durante o tratamento dos pacientes oncológicos ali entre o D0 e o D8, que se utiliza corticoides. Os corticoides, eles têm uma ação direta na apoptose das células, né, levando então a uma leucopenia. Interessante que eles têm uma ação também direta mais específica para linfoblastos, mais especificamente ainda para linfócitos do tipo T. Então, são várias situações, né, que a gente poderia pensar, e aí na questão medicamentosa, e aí dando continuidade na questão patológica, de fato, aí são diversas, né? A própria a leucemia, né? Nem sempre a questão da leucocitose ou até mesmo hiperleucocitose vai estar presente numa leucemia aguda, por exemplo. Eu costumo falar que o hemograma, na realidade, ele é uma foto do momento em que foi tirado o sangue. Então, dependendo em que momento que foi coletado esse exame, o paciente pode sim apresentar uma leucopenia num caso de leucemia aguda. Por exemplo, a gente sabe, exemplificando, a LMA-M3, né, a promielocítica, a hipergranular, né, devido a uma mutação, uma translocação entre o cromossomo 15 e 17, faz com que cesse o processo de maturação, né, das células, parando no estágio de promielócito. Isso vai fazer com que, né, devido ao acúmulo também de bastonetes de Auer, né, que nada mais são que um acúmulo de grânulos citoplasmáticos, aumente a densidade da célula e ela não consiga, né, de fato, chegar ao sangue periférico e, consequentemente, num paciente desses, é muito comum encontrar com leucopenia, né? Então, também é interessante a gente tentar desmistificar algumas coisas, né? E não só na M3, na promielocítica aguda hipergranular, né? Porque a gente sabe que tem a variante também, mas em qualquer outra leucemia. Por exemplo, a leucemia linfoblástica aguda também pode cursar com uma leucopenia. A gente sabe que normalmente ela vai ter um aumento de leucócito, mas nem sempre. E isso vai depender muito, como eu falei antes, do momento em que o exame for coletado, né? Por exemplo, o meu filho, né, cito aqui ele de novo, quando a gente diagnosticou ele estava com 7.000 leucócitos aproximadamente. Então, ele não tinha nem leucopenia, nem leucocitose, né? Exatamente, é uma fotografia daquele momento em que foi coletado o sangue. E aí a gente poderia também pensar em aplasia, né? A gente poderia pensar em síndromes mielodisplásicas, né? Uma anemia refratária, por exemplo. Outra situação muito interessante que eu pegava muito no laboratório hospitalar, na emergência, é a questão de sepse, mas quando a demanda é maior do que a produção, né? Nesses casos, a gente caracteriza isso como uma exaustão medular. É muito comum, né? E, por exemplo, nesse caso, é muito interessante
que o paciente ele vai ter uma leucopenia, mas ele vai ter um desvio à esquerda acentuado, podendo chegar, às vezes, né, até blasto, mas enfim, né, pelo menos até promielócito, numa exaustão medular pode sim acontecer. É bem interessante, são diversas situações, né, e aí a gente pensa, né, por exemplo, uma vez eu peguei um caso de um paciente, ele era HIV positivo, e ele estava com histoplasma capsulatum, né? Ele tinha ali a inclusão intraneutrofílica, né? Até é interessante que a gente visualizou no sangue periférico, e ele estava com 800 leucócitos. Aí imaginem, né, se a gente não tivesse feito a lâmina para fazer o diferencial desse paciente. Já, né, até essa inclusão, que normalmente os pacientes, né, acabam morrendo quando tem essa infecção fúngica, né, não seria evidenciada, sem contar, né, todas as outras alterações, né, que são inerentes também a pacientes, ou até mesmo propriamente um paciente com HIV, muitas vezes ele vai cursar com leucopenia também e uma linfocitose. Isso é interessante também saber, por exemplo, uma outra questão interessante pacientes, né, uma das situações que a gente também se preocupa em relação à leucopenia é a questão da neutropenia. E a gente sabe que a neutropenia ela é proporcional à probabilidade do paciente vir a desenvolver uma infecção bacteriana ou fúngica. Né? E a gente daí consegue também dividir a neutropenia em 3 grandes grupos, né? Entre 1.000 e 1.500, a chance de uma infecção já aumenta. Entre 500 e 1.000 aumenta mais ainda. E abaixo de 500 neutrófilos, então a chance é enorme. Né? E não é somente por causa da leucopenia, né? A questão do diferencial se faz fundamental, né? Por exemplo, um paciente, vamos supor, um paciente em tratamento com quimioterapia, com menos de 1.000 leucócitos, né? Que muitos laboratórios acabam utilizando o ponto de corte 1.000 leucócitos, eu não faço não faço o diferencial, por exemplo, né? É fundamental, e até depois a gente tem algumas imagens para mostrar, né, Humberto, a questão de fazer o diferencial, né, porque justamente pensando, né, novamente na neutropenia, se o paciente, apesar de ter uma leucopenia associada a uma neutropenia, né, e ainda fazendo febre, isso é protocolo para neutropenia febril. Né, então tem que obrigatoriamente entrar com antibiótico e fazer raio-x de pulmão. São diversas situações, né, doutores, que a gente pode se deparar assim com uma leucopenia, e todas elas a gente tem que ter uma atenção especial. Né? E é justamente isso que a gente quer mostrar hoje, a importância que a gente tem frente a uma situação dessas. Guilherme, e só que assim, você falou muito em neutropenia, só para reforçar isso, né? Quando a gente fala em neutropenia, a neutropenia absoluta, né? Porque às vezes Sim, exatamente. que alguns colegas têm dúvida, o valor, né, realmente para a clínica médica, né, é o valor absoluto da neutropenia. Só falando que assim, a gente faz. Leucopenia é uma doença? Não, a leucopenia não é uma doença. Ela pode estar associada a alguma patologia ou um caso fisiológico, né, como a gente viu aqui em relação à parte racial. Né? Eu vou contar até uma história aqui, eu estava até contando aqui, Humberto. Eu, quando cheguei aqui, eu sou pernambucano, né, de Recife, e vim para Alagoas e para um município aqui pertinho de Maceió. Né? E tinha uma funcionária nossa, ela era negra, né, e fez aquele exame. Então, eu era o único bioquímico, farmacêutico bioquímico, de um grande hospital, fazia os hemogramas, e fazia o hemograma dela, deu 2.800 leucócitos. Tem coisa errada, 2.000 está baixo, né? Na época não tinha os equipamentos, era tudo na mão mesmo, na câmara de Neubauer. E eu digo, não, está sentindo alguma coisa? Não, ela tem magrinha, não sente nada, não sente nada. Mas vamos repetir isso para a semana? Repetir dá a mesma coisa. Repetir da mesma coisa. E eu, naquele momento, não sabia que existia essa leucopenia fisiológica. Essa é dela, da própria raça dela. Então, essas são informações importantes, porque, às vezes, quando acontece, você tem que saber a situação. Né? É por uso de medicamentos, às vezes, você tem que ter um contato com médicos, pacientes, pessoas que lidam com pintura, essas com tinta,
muito né? alto, né? Então, a possibilidade de uma aplasia, não só leucopenia, tem uma aplasia, né? Você vai ter, né, um caso mais grave em relação a esse tipo de coisa. Então, só para deixar bem certo aí, que a leucopenia não é uma doença, né? Ela está associada a essas doenças. E o valor principal nessa história todinha são as leucopenias que estão associadas a essas doenças. Porque a gente tem que saber, né? Primeiro, descartar a possibilidade de ser fisiológica, ocupacional, algumas coisas dessas, porque são reversíveis, e correlacionar essas leucopenias a essas doenças. E não é só a leucopenia associada a uma plaquetopenia, a anemia, não é isso? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quais são as doenças que mais acometem, né, que mais aparecem com essa leucopenia. Então, algumas, né, que eu já citei, mas é interessante, né, por exemplo, uma que não é tão rara e provavelmente todo mundo já pegou, só talvez não tenha nem se dado conta, né, é a questão, né, da anemia megaloblástica, por exemplo. A gente sabe que um paciente já com uma anemia megaloblástica instalada, né, já há um certo período, ele, devido à deficiência, seja de ácido fólico ou de vitamina B12, ele não vai sintetizar mais a timina e, consequentemente, não vai ter a duplicação do material genético, podendo, então, levar, né, a uma leucopenia. Outra situação interessante, e né, só para continuar um pouquinho mais a questão da megaloblástica, toda essa questão fisiopatológica, ela não vai só cursar com a leucopenia, né? Ela vai cursar, obviamente, com a anemia e também com uma plaquetopenia, mas é algo associado, né? E é que nem o Dr. Valber falou também, e eu penso muito nisso, e falo sempre para os meus alunos também, o embasamento teórico ele é fundamental, né? A gente tem que estudar sempre, e até mesmo essa é a única maneira da gente conseguir fazer uma correlação entre um achado, né, e entre a patologia de certo para, né, de fato, para então chegar numa hipótese diagnóstica. Outras situações interessantes, por exemplo, anemias hemolíticas, né, em que vai ocorrer um hiperesplenismo, que é diferente de esplenomegalia. Na verdade, o hiperesplenismo é um aumento da atividade fagocítica do baço, mas sim, normalmente secundário a um aumento do baço, que isso sim é esplenomegalia, né? Então, é muito comum nesses casos, por exemplo, anemia falciforme, né, pode acontecer, onde o baço ele vai acabar, né, fagocitando não somente as hemácias, mas sim leucócitos e, nesse caso, também até mesmo plaquetas. Assim como, por exemplo, também na beta-talassemia maior, num processo hemolítico, também é muito, digamos, não é tão raro acontecer também a mesma situação do hiperesplenismo, né? O HIV, principalmente em adultos e até mesmo em tratamento, é interessante também, muitas vezes cursa com a leucopenia, mas daí já tem uma linfocitose associada. Eu não sei como que está aí na cidade de vocês, mas aqui a gente está com, se eu não me engano, 10 mil casos de dengue, né? A dengue também pode cursar com uma leucopenia, é normal isso acontecer, né? E daí Hoje eu estava de plantão e peguei vários casos de dengue com leucopenia. Está começando a aparecer. É bem comum, né? Como eu me referi anteriormente também a síndromes mielodisplasicas com uma bicitopenia, normalmente associada a uma anemia e uma leucopenia, né? Isso é bem comum de acontecer. E são diversas, né? Se a gente for citar todas, mas acredito assim que essas são pelo menos as que eu me lembro agora, as mais comuns, e são situações que não é necessário o analista estar trabalhando num ambiente hospitalar, por exemplo, para pegar essas situações, né? Eu acho que vale a pena citar essas justamente, né, por causa disso também. E o importante do conhecimento, como você já falou, de ter o conhecimento teórico, é
leucopenias, eles, como é que se diz? Às vezes são difíceis, porque várias doenças podem aparecer, né? Como você já citou, HIV, leishmaniose, a megaloblástica. Então, as próprias viroses, as arboviroses também costumam aparecer. Outras viroses, né, como a mononucleose, em algumas situações também costumam aparecer com leucopenias. Ou seja, então é um quadro que quanto mais conhecimento você tiver, alguns achados vão fazer com que você direcione o seu raciocínio. Porque a diversidade de doenças e outras situações que não são doenças, no caso fisiológicas, relacionadas a trabalho, né? Quem lida com produtos químicos, etc. Então, a diversidade é tão grande que quanto mais conhecimento você tiver para poder você ir buscar alguns achados específicos, isso é que vai ajudar, né, no nosso trabalho. E uma coisa, Guilherme, é o seguinte, né? E talvez uma das coisas mais importantes, que às vezes na própria leucemia aguda, a grande maioria, né, muita gente às vezes até desconhece, que é acostumada em tríade leucêmica. Leucemia está correlacionada com leucocitose e anemia e plaquetomia. Mas a gente sabe, pronto, no caso do seu filho, mesmo que leucócito normal, anemia e plaquetopenia. E as pancitopenias, que são características exatamente também, que pode ser uma leucemia aguda, como pode ser um calazar, né? Então, nessas situações, você pegar 1.000 leucócitos, 1.500 leucócitos, 2.000 leucócitos, você tem que ver, primeiro, descartar a possibilidade de ser uma leucemia aguda. Então, você vai ter que contar. Assim, os piores, como a gente pega muita leucemia, quando a gente pega uma leucemia com 200 mil leucócitos, uma vez teve uma estagiária, uma colega nossa, que cuidou, que eu chegou uma leucemia, eu peguei, olhei, e agora em 5 minutos, ela liberou uma leucemia em 5 minutos. Porque não tinha, só tinha plástico, entendeu? Então, como a gente liga com isso, ela ficou espantada porque não tem. Agora, vai fazer uma pancito, né, que seja uma suspeita de leucemia, com a clínica de leucemia, e você não tem uma grande quantidade de plástico. Pronto, o médico já pegou um caso aqui, que é uma pancito com um plástico, A médica fez mielograma, porque a célula tinha característica de maturidade, mas como tinha um quadro de pancito e o paciente tinha clínica, foi mielograma no TV, a medula estava simplesmente repleta de baixo. Então, são as situações, né, para a gente dizer, olha, tem que, eu digo assim, valorizar leucopenia com outros achados, né, que anemia, plaquetopenia. Em criança, até 5 anos, e depois dos 50, eu vou dizer, velho, não, que eu estou com 50 anos, depois dos 50 anos, é importante, né? É importante. Sim, isso é fundamental, e até mesmo a questão de correlacionar com a clínica, né? Normalmente na leucopenia, e até foi em relação a isso que eu me referi antes, na questão de tentar desmistificar um pouco, era justamente em relação à tríade leucêmica, né? Sim, a gente sabe que na grande maioria pode aparecer um aumento de leucócitos, mas não necessariamente vai ter. E nesses casos, né, se faz de fundamental importância o nosso serviço. Entretanto, a gente sabe que esses casos também geram muitas dúvidas, né, nos profissionais, né, nos analistas. E que nem o Valber falou, né, por exemplo, tem que ser muito confiante para liberar um blasto, né? Mas se está ali, tem que liberar, né? Isso é outra questão também que é fundamental. Né? E, por exemplo, outra situação, agora me lembrei também, daí vocês comentaram acima dos 50 anos, é o mieloma, né? O mieloma múltiplo também, normalmente, ele aparece com uma leucopenia, pancitopenia normalmente, né? Então, são diversas situações. Não é regra, né? Apesar de não ser regra, mas às vezes... Sim. Até mesmo, por exemplo, a tricoleucemia também, né? Na medicina, né? De tudo pode acontecer. Isso é lindo, né? Mas a gente conseguindo, né? Trazer o nosso embasamento teórico, correlacionando com a clínica, com o achado em lâmina, com certeza isso vai nos ajudar, ajuda tanto nós quanto o médico e principalmente o paciente, né? E o nosso papel nesse meio campo aí é fundamental, né? E por isso que esse tipo de lâmina, independente, né?
da leucopenia, né? Se for intensa, severa, enfim, ela deve ser, sim, né, feito lâmina e, sim, né, pelo menos, no mínimo, né, fazer uma pesquisa por células imaturas, né? E aí a gente já poderia entrar numa outra questão também, que é em relação a dicas, né, de como proceder, né? Não sei se vocês querem começar e daí a gente vai Não, trocando uma ideia. eu vou começar a me perguntar. E você é me perguntado aí. Pronto, a situação é a seguinte, eu acho que a importância, né, de quem faz o hemograma é muito grande. Porque o médico, o que é que ele espera? Eu costumo dizer o seguinte, a gente às vezes até acerta o direcionamento do diagnóstico, ajuda o médico. Quem ganha o crédito é o médico, a gente não ganha. A gente ganha crédito que a gente ganha, o crédito que a gente ganha é o serviço, é para o médico. O médico sabendo que você faz um bom trabalho, se você tiver um laboratório, então o seu laboratório fica de referência. Você, como profissional, fica de referência. Quando você não faz o trabalho bem feito, que a gente vê, às vezes, aqui, muitas críticas em relação a isso, profissionais médicos, por quê? Porque, às vezes, chega um exame e foge, ou seja, dificulta ela dar um diagnóstico. Então, o nosso papel, né, como profissional, é fazer uma boa avaliação, não apenas liberar o hemograma, mas não, a gente tem que avaliar. Então, o nosso papel, até profissionalmente falando, né, você se valorizar, porque isso é uma questão do seu trabalho, você está sendo avaliado sempre. Eu costumo dizer, se você faz 100 hemogramas, eu acho que até na outra live, faz 100 hemogramas, foi 97%, é tudo normal, você libera, beleza, o médico não fala nada dos 97%, mas R3 hemogramas, com essa mesma Se errar um já é o suficiente. Esse laboratório não presta. Sabe por quê? Porque ela vai impactar no diagnóstico dela. Porque no final, se o médico não acertou o diagnóstico, o médico é que é o ruim. Ela vai procurar um outro médico para o paciente. Entendeu? Então, isso impacta muito o médico. Então, assim, a partir do momento que o médico tem a confiança no profissional, isso é muito bom. E essa confiança vem com o tempo, vem com o estudo, vem com o serviço. Hematologia, se o cara parar de estudar, é meio complicado. Mas eu vou dar aqui sequência em relação a o que é que a gente precisa fazer. Eu vou dar alguns exemplos para você. Né? Chegou um paciente aqui com 600 leucócitos. Mas tem logo preguiça. Se chegou aquele leucócito, vou ver aqui o termo. Como é que a gente deve fazer? Como é que você orienta as pessoas, caso peguem uma lâmina dessa, que possa ajudar ele a fazer a leitura? Existe alguma técnica, existe alguma maneira que a gente possa fazer com que a leitura fique menos prejudicial, ou seja, menos cansativa, menos chata para esse profissional? Então, sim, existem mais de uma técnica. Eu particularmente, né, a técnica que eu prefiro, usando o exemplo, né, que você falou, 600 leucócitos é baixo, sim, vai bater aquela preguiça, mas não é tão baixo assim e com certeza fazendo uma lâmina a gente consegue contar, né, 100 leucócitos. Mas até, né, exagerando um pouco, vamos supor a lâmina do meu filho, né, 297 leucócitos, né, que daí claro, 600 já é muito pouco, mas diminuindo para metade. Aí sim, né, obviamente, quanto menos, mais difícil vai ser da gente visualizar, né, os leucócitos em lâmina. Então, eu particularmente, o que eu gosto muito de fazer é mais de uma lâmina, né? Tendo em vista que, obviamente, o sangue é do mesmo paciente, é indiferente se tu fizer uma, duas ou três lâminas para chegar num diferencial de 100 leucócitos. Né? Então, nessas situações, principalmente de leucopenia intensa, o que eu prefiro, né, e o que eu faço, e o que eu oriento é fazer mais de uma lâmina. Mas existe, por exemplo, né, existe a possibilidade de tu esperar uma segmentação espontânea e aí tu fazer uma lâmina ali do buff coat, né, ali especificamente dos leucócitos. Seria outra possibilidade que é interessante, é um pouquinho mais difícil. Tu também poderia centrifugar em baixa rotação,
né, em torno de 1.500 rotações por minuto, mas eu, particularmente, para não sofrer nenhum tipo de interferência, eu prefiro fazer mais de uma lâmina. Como eu falei para vocês, né, é a maneira como eu procedo e eu acho a maneira também mais segura, né? Existem ainda outras situações, mas outras técnicas, mas eu particularmente, se fosse para orientar, né, eu orientaria essas duas. Outra questão também que dá para fazer, e até mesmo já uma dica para pôr em laudo, né, quando, por exemplo, se tem um padrão estabelecido no laboratório que, vamos supor, abaixo de 1.000 leucócitos não se lê diferencial. Particularmente eu já acho errado isso, ok. Mas, pelo menos, seria interessante se criar uma observação e né, uma questão de padronização também para se fazer uma busca, né, uma pesquisa de células imaturas, onde, por exemplo, né, isso, vamos pensar assim, poderia botar como observação, não foram visualizadas células imaturas nesta lâmina, né, algo assim. Pelo menos isso tem que ser feito. Ao meu ver, assim, é o mínimo que a gente pode fazer, né? Mas A gente, às vezes, nessa observação, só pegando seu gancho, a gente, né, coloca, né, com a leucometria de 300, 200, não foi feita a contagem relativa, né, estamos liberando de acordo com a contagem do equipamento, mas após percorrer a lâmina, não foi encontrada nenhuma célula com característica de maturidade. A gente dá aquela varredura na lâmina, até na de 40, para ver. Agora, só em relação à lâmina, que você disse que pode fazer mais de uma, eu só vou acrescentar uma coisa que nós fazemos lá, é o seguinte, geralmente a gente usa um ângulo de inclinação para fazer uma lâmina de 45 graus, não é isso? Então, quando você baixa o ângulo, você estira mais o esfregaço. Quando você aumenta o ângulo, você encurta mais o esfregaço. Então, também pode ser uma opção, um esfregaço mais curto, você consegue um pouco mais no leucócito. É só uma dica aí para quem faz duas ou três, entendeu? E assim, para facilitar, né, a contagem, porque justamente o pessoal acha chato, porque tem que percorrer muito, né? A gente tem o costume de percorrer. Às vezes até eu uso um microscópio em um dos locais que eu trabalho, que ele tem um objetivo de 20. Aí ela facilita, ela dá um ângulo maior, e aí eu consigo percorrer um maior espaço em menos tempo. Aí eu vou percorrendo, e à medida que eu vou encontrando, eu vou colocando na de 40, na de 100, para visualizar e fazer essa contagem, né? E quando não estou lá, a gente usa até a de 10, para encontrar o leucócito. E aí muda para os outros objetivos para identificar. Entendeu? Isso, isso é muito interessante, que é justamente pensando na característica de uma célula imatura, uma das principais é o tamanho aumentado. Então, independente da objetiva que tu fores usar, aquele leucócito maior, ele vai chamar a atenção. Óbvio que depois, né, a gente confirma se de fato tem que... Se a preguiça continuar, né, aí você conta até 50 por 2, porque aí já facilita. Porque a gente já viu, né, pelo menos 50 células num campo aí e não viu. E até mesmo poderia botar, né, uma observação que foram contadas 50 células, né, e nessas não foram vistas. Enfim, a única coisa, na realidade, que não pode fazer, mas obviamente é uma opinião minha e acredito que vocês também pensam nessa mesma linha, é não fazer o diferencial, né? Não, pelo menos não fazer essa pesquisa de células imaturas, né? Isso aí, ao meu ver, assim, não é concebível, né? O pior é que eu já vi laudos com essa questão de não colocar diferencial, né? Não fez a diferencial. Aí, ainda pior do que isso é que eles escolhem, porque como tem um sistema de laudos, tem que ter 100 células, às vezes eu já vi o cara coloca botar tudo em um e coloca a observação, ou às vezes ele coloca 100 linfócitos e coloca lá aquela observação. Seria muito melhor ele liberar pelo menos os equipamentos, né? Pelo menos a diferencial que o equipamento dá, porque pelo menos aí o médico teria uma ideia de qual população que predominava, né, a população do leucócito.
faz isso, coloca 100 ou 100 neutrófilos, ou 100 linfócitos, e utiliza só a observação que não foi possível contar, você termina atrapalhando o trabalho, que pelo menos o trabalho que o equipamento fez. Não é isso? Com certeza. Isso é outra questão muito interessante, né? Em casos de leucopenia intensa, utilizar o diferencial do equipamento. Né? Tendo em vista que o equipamento conta, né, hoje em dia, a grande maioria, no mínimo 10 mil células, né, ainda não existe um estudo que responda a essa pergunta, mas pelo menos é interessante, sim. E aí a gente poderia colocar também uma outra observação, né, contagem diferencial liberada através do equipamento, algo nesse sentido, né, e ainda, obviamente, assim, fazer a pesquisa também de células imaturas, né. Eu, quando não consigo, né, quando tem uma leucopenia muito intensa, eu coloco a do equipamento e coloco a observação, né, que não foi possível contar, mas liberei a do equipamento e percorrendo a lâmina não encontrei células imaturas ou com morfologia alterada, né? Perfeito. Agora, Guilherme, a gente sabe, né, que você até começou a falar no início aí, que você passou por uma situação parecida, né, com seu filho, né, que fez o primeiro exame, não é isso? E acusou a patologia aí, e depois fez novamente uma leucopenia. Como foi a história do laboratório, soltou esse exame como aí? Eu acho que falou assim. E outra coisa, Guilherme, quando você quiser que eu mostre aqueles áudios que você me passou, você me fala, para poder você... Eu acho que pode mostrar agora, que daí eu já comento em cima das imagens. Acho que vai facilitar. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver. Esse aí? Tá bom. Então, é um laudo, né, do meu filho. Para quem não sabe, no dia 12 de janeiro, eu diagnostiquei ele com leucemia linfoblástica aguda. Esse laudo é o D1, né? O que é interessante, e eu acho que isso aqui vai, acredito eu, ajudar as pessoas a, de fato, se darem conta da importância que a gente, como analista, tem frente ao paciente, né? E nesse caso, especificamente, né, é o meu filho e é um paciente oncológico. Só para vocês entenderem, né, como que funciona em relação ao tratamento da leucemia linfoblástica aguda. Do D0 até o D8, a gente espera, né, que zere os blastos no sangue periférico, tá? É protocolo isso, né? Por exemplo, o Grupo Brasileiro de Leucemia Linfoblástica Infantil, ele preconiza que entre o D0 e o D8 tenha menos de 1.000 leucócitos por milímetro cúbico, né, que seria a contagem absoluta. Especificamente nesse protocolo utilizado no tratamento do meu filho, se esperava que os blastos zerassem. Então, como que é feito isso, né? O tratamento entre o D0, né, o dia 0, que é o dia do diagnóstico, até o D8, né, que é o dia 8, ele se baseia especificamente no uso de corticoide, tá? E o corticoide, como eu falei no início, ele tem atividade de estimulação de apoptose celular e mais especificamente ainda em linfoblastos. Então, esse é um protocolo utilizado no mundo inteiro, na realidade, né, que se baseia na utilização do corticoide. Né, no caso, especificamente, meu filho era prednisona, que é o principal, né, que depois de metabolizado vira prednisolona, né, essa é a diferença entre uma e outra. Mas, enfim. Então, nesse dia, pessoal, era o D1, e reparem, ele estava com... Humberto, consegue botar um pouquinho para cima, só para mostrar o número total de leucócitos? Ele estava com 7.760 no D1, e ele estava com 59% de blastos
e 4.570 e um pouquinho para o lado, 4.578, tá? Isso D1. A próxima imagem, pessoal, é no D8, se o Humberto puder passar já. Olha só, olha o impacto, né, que tem do corticoide frente ao hemograma do paciente. Hoje a gente está falando especificamente a série branca, né, e mais especificamente ainda em relação à leucopenia. Agora, imaginem, né, pessoal, se o laboratório nesse momento não tivesse feito essa lâmina, né? Reparem que nesse dia ele já estava com 1.083 leucócitos, ou seja, ele já, né, tinha uma leucopenia, e justamente devido ao corticoide, é o que era esperado, e de 54% de leucócitos, se eu não me engano, ele está blastos, ele está com 10% de blastos. Por que é feito essa contagem entre o D0 e o D8? É justamente para estratificar o paciente em alto risco e baixo risco. Quando se alcança, nesse caso do meu filho, 0 blastos no sangue periférico, no D8, automaticamente o paciente é estratificado para o baixo risco. E quando não atinge, automaticamente ele é estratificado para alto risco. Agora imaginem, pessoal, se nesse caso aqui o laboratório não tivesse feito a lâmina e não tivesse achado aqueles 10% de blasto. Reparem, não é o caso que o Dr. Valber citou antes de 1%, mas são somente 10% numa global de 1.000 leucócitos. Então, é fundamental, né, que o laboratório, sim, faça um trabalho de excelência. E imaginem, por exemplo, né, que é onde eu quero chegar, se ele tivesse, vamos supor, se tivesse não sido feito a lâmina e eles tivessem colocado tudo zerado, tá? Vamos supor essa situação. O meu filho, ele seria estratificado, então, para baixo risco. E o tratamento, galera, ele muda completamente. Isso, eu acredito, né, caso vocês não saibam, mas é algo meio óbvio. O tratamento de um paciente alto risco, ele é muito mais intensificado, muito mais intenso do que um de baixo risco. E nessa situação aí, né, se não tivesse sido feito o diferencial, né, com certeza iria impactar diretamente no tratamento do meu filho. Então, acredito que é uma experiência pessoal que eu compartilho com vocês, né? Mas que mostra a importância que o analista clínico tem frente, né, à vida, e a gente está falando, sim, da vida de um paciente aqui, né? Então, acho que... A importância, no caso do seu filho, é porque você tem que fazer um acompanhamento. Então, você tem que saber o quantitativo real de blasto para saber como é que está, né? Quando é diagnóstico, não, porque a gente tem que fazer para tentar ver se é uma leucemia ou não. Mas no seu caso, no caso do seu filho, já tinha, né? já entrou com o protocolo. Então, qual é a importância para o hematologista? É fazer essa avaliação. A gente passa por isso aqui, às vezes, após o tratamento, veja quantos blastos tem. A preocupação dela é saber se o negócio está dando certo ou não, entendeu? Então, assim, mais uma vez, né, eu digo que a gente tem que se valorizar. E como é que a gente se valoriza? É se capacitando, é estudando, sabendo responder aos questionamentos que o médico possa vir fazer, tá certo? E isso não cai do céu, não. A gente tem que dar uma pesquisadinha, a gente tem que estar sempre se capacitando. E esse tipo de movimento que eu acho que está acontecendo, né, que eu acho que tem boas lives, você vê Paulo Merino, você vê o pessoal aí do Atlas, você vê Márcio Melo, você vê um grupo de pessoas, de profissionais, né, que está mostrando, né, as coisas para grandes profissionais aí no Brasil todinho, né, coisa que não tinha na nossa época. O Humberto já é mais novo que eu, mas na minha época não tinha isso, o cara tinha que apanhar para aprender, entendeu? Então, assim, tem que valorizar, porque eu acho que acontece hoje, são profissionais recém-formados,
tem um equipamento de hematologia top e acha que o equipamento vai fazer tudo, entendeu? Então, esse é o grande pecado de profissionais, primeiro que estão entrando no mercado, às vezes não capacitados, tá certo? E saindo muita coisa aí que deixa... E tem muito essa cultura, né? Pelo fato de, justamente também, dos equipamentos bons, o pessoal pegou muito essa cultura de fazer a pré-avaliação das lâminas que serão feitas e das que não serão feitas, não serão lidas. E aí termina incluindo esse critério das leucopenias, só que sem dar essa importância de pelo menos buscar na lâmina achados que realmente façam sentido. Não é isso, Guilherme? Eu digo que tem duas maneiras de fazer hemograma. Uma é aquela que o cara libera. Liberou. E o outro é realmente voltado à hematologia, ou seja, com aquele olhar hematológico, entendeu? Que Exato. Eu não sei, eu acho que eu sou suspeito de dizer, Humberto, aqui, porque a gente gosta demais, né, da hematologia, e isso é uma coisa assim que realmente faz com que você não caia numa rotina. Porque a rotina é aquele negócio que você achar que está tudo certinho, não dá valor. Hematologia são detalhes. Eu digo que hematologia são detalhes. E esses detalhes, às vezes, fazem diferença para o médico também que entende. Porque tem médico que também não entende e fica por isso mesmo. Mas eu não quero saber, eu faço para quem possa entender, né? A gente faz aí, a gente tenta fazer, né, para que dê realmente um significado àquele exame, né? Com certeza. E é interessante, eu costumo dizer, né, que ir para hematologia cabe muito bem, que só existem duas maneiras de fazer um hemograma, né? Tem o jeito certo e tem o outro jeito, né? Então, e aí, outra coisa que eu chamo a atenção também, né, e voltando ao caso do meu filho, como o paciente ele fica à deriva da expertise do analista, né? Vocês entendem? Porque vamos supor que a pessoa que contou a lâmina contou 10%, mas se tivesse contado menos ou mais, enfim, isso também poderia, né, impactar diretamente no tratamento do meu filho. Outra questão muito interessante, que sempre é um problema no laboratório, é a questão do bastão. Mas a gente sabe, independente, né? Vamos supor um caso de exaustão medular, que, por exemplo, se eu contar 30 bastões hoje e um de vocês contar amanhã 10 bastões, teoricamente o paciente está melhorando. Mas se isso for ao contrário, teoricamente o paciente está piorando. Então, é algo, o paciente ele fica, né, à deriva assim, da expertise do analista. Isso é outra coisa fundamental, né? E é muito interessante. Outra questão também que se faz, a questão de estratificação em relação à resposta do tratamento em relação à doença residual mínima, mas daí já é outra esfera, entra em outra questão, mas também, né, na citometria, enfim. Mas é interessante a gente pensar que o paciente precisa, sim, de um profissional muito bem capacitado, né? Então, acredito que a gente, né, consiga, pelo menos tentou mostrar a importância que uma lâmina dessas tem, tanto para nós quanto para o paciente, principalmente, e como vocês falaram, para o médico também, né? Porque quem vai acabar direcionando ele para o erro ou para o acerto somos nós, né? E por isso que esse contato, isso é outra coisa muito interessante, esse contato entre o laboratório e o médico, eu sou super a favor, né? Eu acho que é uma ligação que tem que ser quase que intrínseca entre, né, as duas partes. É fundamental, né, a gente conseguir conversar com o médico atendente do paciente. Isso aí é muito importante também. Exatamente. A interação da equipe, né, ela tem que ser perfeita, né, porque é como um time de futebol. Se não tiver uma interação ali entre meio campo e ataque, termina não acontecendo um bom jogo, né? E da mesma forma, em todas as áreas, o laboratório não é diferente. Quanto mais contato nós tivermos com os médicos, lá no nosso caso, nós temos esse contato, e isso é que realmente termina facilitando o nosso trabalho, né? Porque justamente a gente tem
na maioria das vezes, a gente tem as informações que a gente precisa. Guilherme, está acabando aí o tempo. Passou rápido, passou rápido. Roberto, foi um grande prazer, tá certo? Eu espero que a gente ainda levante aí algum outro tema interessante como foi esse, que parece um tema que tinha muito valor, mas é de grande valor. Riquíssimo. Mas quero agradecer a sua disponibilidade aí.